Olá, olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como planejar um loteamento do zero. Claro, aqui com a nossa visão e com a experiência da Telos. Então, se você é colega, arquiteto, engenheiro, ou então se você está planejando iniciar um parcelamento do solo, você não pode perder a conversa de hoje, porque a gente vai trazer um checklist muito interessante. Vou aceitar aqui minha parceira de live, Carolina. Vou me apresentando mais uma vez para vocês. Eu me chamo Franciele Pereira, sou arquiteta e urbanista, especialista em cidade e gestão do território. E divido esse espaço aqui com a minha sócia, também arquiteta e urbanista, Carolina Esteves. Bem-vinda, Carol. Olá, Fran. Olá, pessoal. Que bom estar aqui hoje novamente, compartilhando mais um pouco da nossa visão, né, sobre esses negócios que envolvem aí o mercado imobiliário. E eu já dei uma introduzida, Carol, para o pessoal, dizendo que hoje a gente vai falar sobre como planejar um loteamento do zero, né? De acordo aqui com a nossa visão, com a nossa experiência aqui na Telos, com a nossa experiência anterior à Telos também, da nossa vivência profissional. Então, hoje, essa live é mais voltada aos nossos colegas, arquitetos e engenheiros, e também aqueles que querem parcelar o solo através de um projeto de loteamento. A gente tem pensado muito em como fazer lives dinâmicas, né, e que sejam gostosas de serem ouvidas, serem vistas. Então, essa proposta do checklist, ela vem para trazer esse dinamismo mesmo. Então, bora começar, porque ninguém pode perder tempo. Pega papel e caneta, ou então quem é do celular, quem é do computador, pega o celular e computador para ir anotando esse checklist. Item 1, então, né, Fran? Quero construir, quero empreender na construção civil e preciso de um norte, preciso saber por onde que eu começo. O primeiro item mais importante, né, para qualquer decisão, qual que é? Nós tínhamos que começar a fazer um quiz aqui, né? Porque eu acho que quem é nosso cliente, nosso seguidor aqui, já tem que saber de cor e salteado, que é a documentação do imóvel. Né? A A gente precisa documentação. verificar se essa área, né? Porque quando a gente está falando de parcelamento de solo para fins de loteamento ou até de condomínio, a gente está falando de áreas bem maiores, né? A gente está falando aí de 5, 10, 15 hectares, às vezes, alguns projetos que a gente tem vivenciado aqui no escritório. Então, é importante entender se a documentação dessa área está alinhada, está correta, qual é a documentação, porque como a gente não está falando de um terreno urbano, que normalmente tem ali 300, 360 metros quadrados, muitas vezes eu estou falando de mais de uma matrícula, né? Eu posso ter ali 3, 4, duas matrículas que juntas compõem aquela área. Então é importante a gente verificar a documentação dessa área que a gente está pretendendo parcelar. Tem que ver se essa área está apta juridicamente para receber o empreendimento que se deseja. Então, é verificar a matrícula, o documento de propriedade, verificar se não tem nenhuma ação judicial, por isso que é importante pegar essa documentação atualizada para ver se existe alguma averbação ali que ligue um alerta, né? Isso não quer dizer que vai ser um impeditivo, mas a gente tem que ter consciência do que vai enfrentar pela frente, se decidir pela compra, né, daquela determinada área, ou então isso é um fator que ajuda a decidir, né, entre uma ou outra. Exatamente. Segundo ponto, então, para a gente ir bem rapidinho, é a análise do entorno, né, a localização desse terreno para esse futuro empreendimento. O que a gente pode observar, Fran, quando a gente vai visitar uma localidade com relação ao entorno, né, a vizinhança? Acho que uma das principais, assim, o primeiro que a gente tem que analisar vou dar um exemplo aqui. Digamos que a gente vá propor um uso para esse loteamento que seja um uso misto. Então, eu quero um loteamento onde eu vou ter o uso residencial, mas eu também quero ofertar
serviços e comércio justamente para essa população que vai residir ali. Digamos que a gente vai fazer um uso misto nessa área. Eu preciso considerar os acessos, né? Como que eu acesso essa área que futuramente vai ser dividida em lotes? Então, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente está olhando uma área que ela seja contínua a uma SC, por exemplo, aqui de Santa Catarina, uma rodovia, ou se você é de outro estado, a rodovia aí do seu estado, né? Uma RS, por exemplo. A gente precisa entender como que vai se dar o acesso a esse loteamento. Se eu estou falando de uma área no meio de um bairro já consolidado, também, por que ruas eu vou acessar essa área? Então, a infraestrutura de vias hierarquizadas, que a gente chama, né? Que são essas vias. Uma rodovia é uma via que tem muito fluxo. Uma avenida é uma via que tem um fluxo moderado e uma via local, essa da rua da sua casa, ela tem um fluxo menor. Então, a gente tem que entender quais são essas ruas do entorno dessa área para a gente entender como é que vamos acessar esse empreendimento. Até porque a gente vai trazer muitas pessoas para essa área. Então, uma das coisas que a gente tem que olhar no entorno são as ruas que vão dar acesso a esse terreno, né? Essa área. Outra coisa que a gente precisa olhar são os serviços que são oferecidos ali do ponto de vista municipal, né? Então, como é que é a coleta de resíduos, como é que é a questão do transporte público, como é que é a questão da infraestrutura dos demais serviços, como iluminação, como abastecimento de água, o que existe de... Aí, nesse ponto, a gente fecha a infraestrutura, né? Vimos desde as ruas até os serviços. E aí, a gente tem que fazer uma outra análise do entorno, que é o que existe ali de serviços já ofertados. Então, se existe posto de saúde ou hospital, se existe escolas, né? Se existe creches, se existe algum empreendimento já que seja maior, por exemplo, existe um shopping, existe uma galeria, né? Existe um mall de lojas, que é quando a gente olha para aquele prédio e a base dele tem várias lojas que oferecem serviços diferentes. Então, isso é importante a gente também saber, para a gente saber qual é o tipo de pessoa que já está frequentando ali aquele entorno da nossa gleba. E muitas vezes isso também indica vai indicar, né, quando se faz esse estudo, um direcionamento de um potencial que essa área já tem, uma vocação que esse lugar já tem para um novo empreendimento, né, para um novo loteamento. Exatamente. Podemos também já seguir para o item 3 do nosso checklist, que seria a análise urbanística da área. Aí sim, para a gente entender o que a legislação permite, né, ser feito nesse local. Quem já é aqui assíduo nas nossas lives já vai entender um pouquinho do que a gente vai falar aqui sobre análise urbanística. A gente tem que verificar o que é possível fazer nessa área, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o tipo de parcelamento que a gente vai fazer ali. Como eu falei para vocês, existe um mínimo de lote urbano, né? Então, eu não posso ter em determinada parte da cidade lote menor que 300 metros quadrados ou menor que 200 metros quadrados. Então, essa é uma informação que na análise urbanística do lote é importante a gente se atentar. Outra informação são os usos que eu posso ter naquele espaço. Então, se eu quero ter um loteamento com uso misto, onde eu vá ter comércio, serviços, residências e talvez até algum prédio institucional, né, de escola, eu preciso saber se esse uso é permitido ali, né? Muitas vezes, inclusive hoje eu atendi uma cliente no escritório que ela disse para mim, do lado da minha casa tem tal empreendimento. Isso me tira um pouco do sossego, né? Então, assim, a gente precisa entender quais são os tipos de comércio e serviço, inclusive, que a gente vai implementar nesse projeto de loteamento. E para isso, os índices urbanísticos, quando a gente está falando de loteamento, é muito importante. Para eu entender o tamanho do lote que eu vou fazer, né? É o tamanho mínimo, não significa que eu não possa ter lotes maiores, de 500, 600 metros quadrados. Mas o menor lote que eu posso ter, ele está ali na legislação bem delimitado
e os usos também. Então, se eu estou numa área mista, eu vou poder ter comércio, serviço, residência. Se eu estou numa área de residencial predominante, talvez tenha alguns serviços que eu queira ofertar ali que eu não vou conseguir liberar no licenciamento. Então, por isso que é importante a gente entender esses condicionantes urbanísticos, né? Que são os índices e o zoneamento do solo. Ah, uma informação importante também é a altura que eu posso construir nessa área, porque isso também vai me delimitar o tamanho dos lotes, porque sabendo quanto eu posso construir de altura, eu posso destinar alguns lotes para condomínio vertical e alguns lotes para residências unifamiliares. Dependendo do tamanho da área, pode incidir nela diferentes zoneamentos, né? Então, a gente pode ter uma parte desse terreno com uma limitação de área de terreno de 300 metros quadrados e outra parte de 200 ou de 400. Então, por isso que, às vezes, uma área próxima à outra tem análises bem distintas, né? Então, os resultados ali podem ser bem diferentes. E um outro ponto é que quando a gente está falando de índices urbanísticos, a gente também pode, depois de pensar quantos lotes eu vou poder fazer na área, pensar quanto que as pessoas vão poder construir em cada lote. Qual é o potencial construtivo que as pessoas vão ter, porque isso também para quem está empreendendo nisso, vai resultar num terreno que vai valer mais por poder se construir mais nele ou menos, né? Então, isso que é um outro ponto também que nesse momento que está se estudando, se está se planejando, é importante levar em consideração. E um outro ponto bem importante também, né, Carol, é que quando a gente está falando de parcelamento de solo para fins de loteamento, essas vias do loteamento, elas serão públicas, né? Então, ao final do empreendimento, elas serão dadas ao município e o município que vai fazer a gestão dessas vias, diferente de um condomínio que tem acesso restrito. Então, na questão do loteamento, eu tenho algumas porcentagens de áreas que eu tenho que destinar para áreas verdes de lazer, muitas vezes para áreas verdes apenas, né, de preservação e também áreas institucionais. Então, as ruas vão fazer parte dessa área? Vão, mas muitas vezes eu também tenho que destinar ali alguma área do meu loteamento para o município, para que o município estude ali implementar algo que aquele pedaço da cidade precise, né? Como, por exemplo, uma creche municipal, uma escola municipal. Bom, o item 4 do nosso checklist, então, é a análise do mercado e da demanda. Aí vem um pouquinho do que eu falei lá no item 2, né? Que é quando a gente estava falando da análise do entorno, que as áreas elas têm uma vocação, né? Então a gente não pode esquecer disso na hora de estar pensando um empreendimento, um loteamento. A gente não pode fazer um loteamento industrial numa área que tem uma vocação que é residencial, né? Então a gente tem que ter essa coerência e verificar junto ao mercado o que está se precisando naquela localidade também, né? A gente pode estar realizando o nosso sonho, mas a gente pode estar fazendo um empreendimento que seja o que a cidade precisa para aquele desenvolvimento daquela região, para o melhor desenvolvimento, né? A análise de mercado ela é importante, né, Carol? Porque muitas vezes existem outros loteamentos, existem outras incorporações acontecendo na cidade, muitas vezes muito próximo. Então, eu posso ter por horas um mercado saturado de algum tipo de produto e por horas um mercado com demanda, né? Faltando, com alguma lacuna ali a ser preenchida. Então é importante fazer esses estudos considerando realmente qual é o tipo de oferta que eu tenho no mercado, porque apesar de eu estar fazendo um loteamento de lotes, aqueles lotes serão adquiridos por alguém que vai querer empreender algo ali. Muitas vezes não é a sua casa, né? Muitas vezes vai querer fazer ali um empreendimento comercial ou vai querer fazer um multifamiliar vertical. E esse multifamiliar vertical, será que a vocação daquela área ali ou é uma área
que o entorno é extremamente residencial, de casas unifamiliares maiores, né? Uma área mais antiga da cidade, que normalmente tem essas casas maiores. Então é importante entender isso, porque tudo isso vai gerar um impacto depois naquela região, né? E é legal a gente saber, né, se existe mercado para o produto que a gente está querendo oferecer. Aí ninguém tem prejuízo. Imagina ofertar lotes de 500 metros quadrados, quando na verdade as pessoas querem lotes de 360 metros quadrados, né? É, exatamente. E vamos ao item 5, então, restrições e condicionantes ambientais. Aí, né, a gente começa a entrar num papo mais delicado de restrições que nem sempre são fáceis da gente perceber quando a gente visita uma área. Exato. Então, e quando tem uma restrição ambiental proibitiva, se já se comprou essa área de terras, aí você tem um grande problema nas mãos. Porque área de preservação permanente, a famosa APP, não tem o que fazer, né? Não se, dependendo do tamanho da sua área, né, o quanto que sobra de terreno, retirando a APP, né, desse cálculo, ela não é um empecilho, né? Muitas vezes, se você souber trabalhar ela em projeto, ela pode ser inclusive um potencial do seu projeto, porque é uma área que ela vai ficar intocada, né? Vai ficar uma área verde, uma área de preservação. Você pode incorporar isso ao seu projeto, mas isso vai depender do tamanho da sua área. Mas outras restrições e outros condicionantes ambientais que a gente pode citar é justamente a questão da vegetação, né? Da fauna e da flora que se tem ali, porque isso tem que ser levado em consideração, esse impacto que o teu empreendimento vai gerar ali. Então, muitas vezes, se a gente está falando de supressão de vegetação que não pode ser suprimida, você não vai conseguir retirar aquela vegetação dali para conseguir propor o que você quer. Então, por isso que é importante conhecer, né? Tanto a questão hídrica ali dessa área que você está vendo, se não tem nenhum curso d'água que gere uma APP, se não tem nenhuma APP em função de unidade de conservação, por exemplo. E também é muito importante conhecer o tipo de solo que você tem ali, né? Se ele não é um solo muito úmido, se ele não tem alguma restrição nesse sentido, se ele não é uma área de alta inundação, né? Porque senão você vai começar a ter problemas lá quando você começar a sua obra e também já no processo de licenciamento. É importante saber quanto da área vai poder ser utilizada e essas questões de restrições ambientais aí, elas podem limitar bastante ou exigir licenciamentos específicos, né? Então, nem sempre é vamos dizer assim, uma negativa total, né? Só se precisa entender bem como é que é essa área para saber qual é o caminho de legalização. Bom, a gente já falou nos nossos itens aqui, né? Na documentação, a análise do entorno, análise urbanística, análise de mercado e demanda e as restrições e condicionantes ambientais. Já falamos desses 5 itens. Agora a gente vai falar dos próximos 5, né? A gente tem as características físicas do terreno. Então a gente analisou tudo isso, né? Verificou ali várias questões e agora a gente vai olhar para a topografia, né, Fran? Exato, porque a gente tem áreas, segundo o Código Florestal, né, que é uma lei lá de 2012, a gente tem áreas que quando ela tem 45, 46% de inclinação, são áreas de risco, são áreas que não é recomendado o uso, né, edificar nessas áreas. Então, dependendo da topografia que você tem no seu terreno, vai ter áreas que você não vai conseguir utilizar. Então, por isso que é importante entender ali as curvas de nível, né? O declive, o aclive dessa área. E a outra questão é também a questão da sondagem, né? Para a gente entender qual é o tipo de solo que você tem ali. Exatamente. Tem um ponto também que a topografia pode favorecer o projeto ou não, que é a questão da drenagem das águas da chuva, né? Então, muitas vezes, quando a gente está num período de mais seco, né, sem chuvas, a gente tem um terreno, né, uma área. Daí, quando tu vai visitar novamente, depois de
uma grande chuvarada, vamos dizer assim, o terreno ali, ele pode apresentar cursos d'água naturais por conta dessa drenagem das águas da chuva e que também precisam ser considerados na hora de desenvolver um projeto de loteamento. E tem outros aspectos físicos, né, Carol, que é interessante a gente analisar também, que é a questão da insolação, né, nessa área, a questão dos ventos, como é que acontecem nessa área, porque muitas vezes tu tá comprando uma área que, por exemplo, é numa planície, mas o entorno dela é um entorno com muitos morros, né? Vou dar um exemplo aqui do Rio Tavares, né? Quando a gente olha para lá, tem os morros aqui, de um lado tem o Morro do Lampião, do outro lado a gente tem a praia. Então, assim, isso interfere também no clima que eu vou ter naquela região, né? E isso para projetos também é interessante que a gente saiba. Perfeito. Agora, o item 7, que é a análise da infraestrutura disponível e necessária para o loteamento. Esse loteamento, desde 1979, o loteador precisa entregar o loteamento com as infraestruturas básicas: pavimentação, drenagem de água das chuvas, rede de esgoto e rede de abastecimento de água e iluminação pública, né? E iluminação elétrica para esses lotes. Então, é importante saber se essa área que você está pensando em empreender, se ela tem acesso às infraestruturas básicas, né? Não adianta você pegar uma área totalmente rural, querer fazer um loteamento, mas assim, de que forma chega a energia elétrica nessa área? De que forma chega o abastecimento de água, né? Que aqui em Floripa é feito pela Casan, por exemplo, nessa área. Como que você vai disponibilizar água e luz para esses lotes, né? Claro, o tratamento de esgoto, se você tem uma rede pública próxima, ótimo, você vai interligar a sua rede de tratamento de esgoto nessa rede pública. Claro que durante todo o processo de licenciamento você vai ver se essa rede consegue absorver esse esgoto todo que você vai gerar ali no seu empreendimento. Mas é importante verificar essas viabilidades. Então, assim, existe viabilidade de energia elétrica, existe viabilidade de abastecimento de água, existe viabilidade de rede pública de tratamento de esgoto, de rede pública de drenagem de água das chuvas, porque se não existirem essas viabilidades, você vai ter que repensar o seu parcelamento de solo, o seu loteamento. Quando a gente está falando de drenagem das águas da chuva e tratamento de esgoto, existem opções que você consegue fazer sem ter redes públicas disponíveis. Mas quando a gente está falando de abastecimento de energia elétrica e abastecimento de água potável, é muito importante que você tenha isso disponível próximo à área que você está pretendendo lotear. E vamos ao item 8, então, que é a equipe técnica, né? A gente já analisou toda a área, já verificamos tudo que precisa, mas precisamos de pessoas, né, para desenvolver esses projetos, esses licenciamentos aí para poder começar a obra e começar a comercializar também essas unidades, né? Quando a gente está falando de um projeto de uma casa, a gente pode listar alguns profissionais, né? Então, assim, muitas vezes você vai contratar ali o arquiteto, que vai fazer o seu projeto, vai fazer a aprovação na prefeitura, você vai contratar um engenheiro, você vai contratar a equipe, às vezes, uma empresa que vai executar a sua obra, e aí essa empresa vai ter o pedreiro, o pintor, o gesseiro, o eletricista, o encanador, mas você vai estar contratando uma empresa. Quando a gente está falando de um loteamento, já começa diferente no projeto, porque tu precisa ter múltiplas equipes para poder colocar esse projeto em pé. Então, tu vai começar com os arquitetos urbanistas, tu vai passar pela questão da pavimentação, onde tu vai precisar dos engenheiros, tu vai precisar dos engenheiros também para fazer os projetos, tanto o projeto de iluminação pública e de demanda de energia que tu vai ter, quanto o das redes pluvial, abastecimento de água, tratamento de esgoto. Tu vai precisar, muitas vezes, de uma empresa para tramitar um licenciamento ambiental, uma empresa para tramitar o licenciamento na prefeitura, tu vai precisar de uma equipe jurídica, tu vai precisar de uma equipe comercial para depois fazer a comercialização desses lotes.
Então, é uma série de mãos que trabalham nesse empreendimento mesmo antes da obra começar. Então, é importante listar quem vão ser esses profissionais envolvidos para que eles possam entrar na conta do próximo item do nosso checklist, né, Carol? Que é a viabilidade econômica. E com relação à equipe ainda, quanto antes a equipe começar a atuar no planejamento desse empreendimento, é melhor. É muito ruim quando um desses profissionais entra no projeto só lá no final, sabe? Quando ele precisa executar o seu projeto específico. Porque muitas vezes as disciplinas diferentes, quando conversam, elas conseguem chegar a soluções muito mais inteligentes e muito mais eficientes do que quando um pensa aqui no início e os outros só vão ter que atender a necessidade, né, do que dá para fazer. Então, fazer um projeto com as disciplinas, todos os profissionais, desde o início, desde um planejamento inicial, o sucesso é garantido, né? A eficiência do projeto ela é muito melhor. A compatibilidade desse projeto, ele vai ter muito mais sucesso. E existem, né, Carol, quando a gente está falando de um empreendimento desse tamanho, existe uma série de coisas que tem que ser levado em consideração, né? Então, assim, trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho em outra área completamente diferente, que eu sou formada técnica em eletrotécnica. Então, quando a gente está falando de carga de energia elétrica para um loteamento desses, muitas vezes você precisa de determinadas infraestruturas que vão ocupar um espaço lá, que não vai poder ser destinado a um lote. Então, é importante que o engenheiro eletricista que está pensando nisso, ele esteja em contato com o urbanista que está fazendo o projeto urbanístico para entender que vai precisar de espaço para isso. Do mesmo jeito, o tratamento de esgoto. Será que a gente vai ter que ter uma ET para todos esses lotes? Onde é que a gente vai colocar? Qual é o tamanho de área que eu vou precisar para isso? Então, essa equipe multidisciplinar, ela é importante, inclusive, para cravar o número de lotes ali, né? E é extremamente importante que, por exemplo, o engenheiro que vai cuidar das infraestruturas das ruas, por exemplo, esteja participando disso também, né? Porque senão você vê aí em alguns lugares essas ruas assim que tu fica pensando, meu Deus do céu, como é que fizeram isso aqui? É por isso que é importante pensar bem em tudo. Então, essas equipes têm que se conversar. Claro, no início, quando você está avaliando a área, obviamente que talvez você não tenha disponível toda essa equipe formada. Mas é importante você buscar alguns profissionais que vão lhe dar ali uma consultoria para que você tenha essa visão inicial do seu empreendimento, para que você consiga colocar tudo ali num calendário, numa organização e para que o seu empreendimento flua do início ao fim da melhor maneira. E lembrando, um empreendimento como esse, um loteamento, ele começa lá na aquisição do terreno e ele vai chegar lá até a incorporação imobiliária. Então, vai chegar lá no registro de imóveis e todas essas informações que foram sendo construídas durante todo o percurso, elas vão ser verificadas lá pelo registro de imóveis na hora de abrir a documentação desse loteamento. Bom, então chega a hora da gente transformar todas essas análises em números, né? Que é o momento da viabilidade econômica. Fundamental para que o empreendimento tenha sucesso, né? De implantação. Aí tem que se analisar desde o custo de aquisição, né? Dessa área, passando por todos os licenciamentos, todos os projetos e a execução dessa infraestrutura. Não dá para deixar de colocar nessa conta os impostos, as taxas que têm que ser feitas e fazer o rateio, né? De tudo isso aí para poder formalizar o valor de cada lote. Tudo isso vai impactar, né, Carol, no VGV e muitas vezes, na maioria das vezes, empreendimentos dessa forma, eles têm mais de um investidor, tem ali algo que a gente chama que é o terrenista, né? Então, é a pessoa dona da área, muitas vezes você vai realizar uma permuta, ou então, se você vai fazer todo o pagamento, a compra dessa área em valor, tudo isso precisa estar dentro de um cronograma físico-financeiro,
para que você entenda também como é que vai ser o seu desembolso, né? Durante todo esse período que vai ter o período de desenvolvimento do empreendimento, vai ter o período de licenciamento e vai ter o período de execução de obra. Então, para que você consiga casar todas essas informações, você precisa de todas essas análises anteriores para agora, como a Carol falou, transformar tudo isso em números. E é nesse momento que vai se poder refletir se o investimento compensa, né? Se vai ter retorno, se o valor por lote ele realmente cabe dentro daquela localidade que está sendo planejado o empreendimento. Então, é uma forma de confirmar, né, que vale a pena seguir adiante. E o último ponto que a gente trouxe, o item 10 do nosso checklist, é a estratégia de aprovação e licenciamento, que é extremamente crucial, né, para que a gente está falando de um loteamento regular, que ele nasce todo certinho, com a documentação toda registrada, para que nós não queremos que a cidade cresça de forma irregular, já basta o que tem, né? Então, tem toda essa parte de licenciamento dessa obra que começa também muito antes, né, Fran? E tem os seus tempos de aprovação, né? Então, isso tudo precisa ser encaminhado de uma forma muito estratégica com relação ao cronograma de todo o trabalho que vai ser feito. Um empreendimento desse porte, ele é um pouco diferente do que quando a gente está falando da aprovação do projeto da sua casa. Ele envolve mais profissionais e ele envolve mais órgãos também. Então, assim, você não vai aprovar só na prefeitura, mas você vai precisar aprovar na Celesc, por exemplo, um projeto. Você vai precisar aprovar na Casan ou na Águas de Palhoça também um projeto, né? Você vai precisar desses projetos complementares de pavimentação, de drenagem. Tudo isso vai fazer parte do licenciamento. Diferente de quando a gente está falando de um projeto de edificação unifamiliar, que você precisa do projeto arquitetônico, do projeto hidrossanitário. E é importante entender que esses projetos, eles têm uma ordem. Então, primeiramente, você vai fazer um urbanístico preliminar, né? Porque ele pode mudar justamente na hora que você for compatibilizar com os outros projetos. Porque o urbanístico preliminar, ele vai ser o que vai embasar os projetos de elétrica, de abastecimento de água, de tratamento de esgoto e de drenagem, de pavimentação. Então, você precisa fazer uma pré-aprovação dele para que você tenha certeza de que você pode contratar os demais projetos em cima daquele pré-aprovado, pré-licenciado. Então, o primeiro projeto que a gente aprova no licenciamento é esse urbanístico prévio. Mas esse urbanístico prévio, ele vai depender de uma série de documentações, que eu comentei com vocês lá no início, as viabilidades, que são extremamente importantes. O que o urbanístico prévio também vai pedir? A gente precisa falar do licenciamento ambiental. Obras desse porte precisam de licenciamento ambiental. Então, no licenciamento ambiental, a gente tem 3 etapas. É a LAP, que a gente chama, que é a licença ambiental prévia. Depois a gente tem a LAI, que é a licença ambiental de implantação e de instalação. E depois a gente tem a LAU, que é a licença ambiental de operação. Essas 3 licenças, elas vão andar junto com o projeto. Então, quando eu estou falando lá do urbanístico prévio, eu vou precisar caminhar junto com ele a LAP. Quando eu estou falando do urbanístico definitivo, que é aquele onde eu já preciso apresentar todos esses outros projetos que são complementares, eu também vou ter que apresentar a LAI. É só depois disso que eu vou ter o alvará para começar a minha obra. E depois que eu terminar a minha obra, eu vou ter que fazer a minha licença de operação, né? Porque afinal aquele loteamento já está pronto para operar. Isso de um modo muito geral, tá? De um modo falando assim, bem de cima mesmo. Porque quando a gente vai olhar bem minuciosamente, vocês sabiam que lá para o registro de imóveis a gente apresenta o projeto urbanístico com o memorial urbanístico? E tudo isso precisa estar de acordo com todas as licenças. Então, lá no final, o registro de imóveis para incorporação imobiliária, ele vai olhar todas as suas licenças, todo o seu projeto urbanístico aprovado e tudo tem que bater na vírgula, né, nas casas decimais.
Então, por isso que um planejamento estratégico do processo de licenciamento é imprescindível. Nem falei dos estudos, né? O estudo de impacto de vizinhança que a gente precisa apresentar, né? Todos esses outros, essas outras análises. O estudo de impacto de vizinhança por si só, ele é um documento bem robusto, né? Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, no site da Prefeitura de Florianópolis tem vários estudos de impacto de vizinhança de vários empreendimentos aqui da cidade que você pode dar uma olhada. É considerado o tráfego ali naquela área, é considerado quais são os equipamentos que tem ao redor. Então, todas aquelas análises que a gente fez até aqui, bem prévias, nesses documentos de licenciamento, elas precisam ser olhadas, analisadas, né, minuciosamente. Então, é um processo de licenciamento muito mais robusto, que vai tramitar em vários órgãos ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, vai precisar de andamentos em órgãos, né? Um vai complementando o outro. Então, o licenciamento ambiental vai ser imprescindível para aprovação do urbanístico, mas para aprovação do urbanístico a gente também vai precisar dos projetos complementares. Então, por isso que é importante ter um planejamento do início ao fim, uma reunião com todos os envolvidos nessas aprovações. Hoje de manhã eu estava em reunião com uma equipe aqui de uma incorporadora, que é a nossa cliente, de um projeto que a gente está participando bem grande com eles, e a gente estava discutindo justamente isso, assim, a gente está indo para as aprovações finais e a gente estava vendo o que isso ia impactar na obra e o que isso ia impactar na incorporação imobiliária, porque você só pode comercializar esses lotes após a incorporação imobiliária. Então é um marco muito importante no empreendimento por si só, né? Quando você pode começar a comercializar ele, a vender, a anunciar. Então, por isso que é importante um planejamento desse processo de licenciamento com equipes que saibam, que tenham experiência, que consigam enxergar o final da obra, o final do licenciamento, a incorporação, para que vocês possam ir prevendo, né, documentações, alinhamentos, para que não tenha nenhuma surpresa aí. Porque na construção civil, tempo é dinheiro. Um planejamento de aprovação mal feito significa muitas vezes anos de atraso numa obra dessas, né? Então é o início, né, de tudo bem feito, começa com uma boa equipe e um planejamento de aprovação bem feito. Bom, esses são os 10 itens do nosso checklist, né, para como nós faríamos o planejamento, né, de uma obra de loteamento. Fran, e a decisão vale a pena ou não vale a pena, né? Então, observando todos esses itens que a gente trouxe, é possível chegar à conclusão na hora que a gente está, né, com todas as informações ali, se vai valer a pena ou não investir na área, empreender na área analisada. Porque a gente começa com a análise jurídica da área, da documentação, ver se urbanisticamente é viável fazer aquilo que está se pretendendo, ambientalmente também, se tem alguma restrição ou não. Se tecnicamente é executável, porque muitas vezes até é executável tecnicamente, mas financeiramente fica inviável, né? Então isso tudo tem que estar muito casado. Tem que ser rentável, né? Tem que ser um empreendimento que vale a pena o investimento. E os riscos, né, de não fazer uma análise dessa, de pular uma etapa. Vou pular essa etapa, porque não vou analisar a topografia. O risco é muito grande de estar comprando uma briga aí difícil de resolver no final, né, e que vai dar muito prejuízo. Uma topografia, por exemplo, que foi o que eu trouxe, pode inviabilizar completamente a execução de um empreendimento, se não for bem analisada. Assim como todos os outros itens que a gente trouxe, né? Então, não vale a pena pular as análises na hora de estar planejando o empreendimento. Qualquer tipo de empreendimento, né, Fran? Exatamente. Porque o empreendimento, ele tem que ser viável juridicamente, né? Tecnicamente e financeiramente. Então, se você chegar no final e você entender que ele tem viabilidade nessas 3 esferas, vou continuar com o empreendimento.
Agora, se você perceber que em alguma dessas está meio capenga, eu não sei se vai aprovar, eu não sei se eu vou conseguir fazer o número de lotes que eu calculei na viabilidade econômica, e eu não sei se eu vou ter todo o valor para conseguir pagar os estudos iniciais até eu poder comercializar os lotes, aí é melhor você rever todo o seu planejamento ali, porque não vale a pena começar um empreendimento desses, né? Dispor tempo, dinheiro e pessoas também, e depois não conseguir finalizar ele por alguma infelicidade aí no meio do caminho que você deixou de observar. A gente fez uma análise, foi no início desse ano. A gente tem uma pessoa muito querida aqui do escritório para nós, né? Ele tem um escritório de contabilidade aqui em Florianópolis. E um dos clientes dele queria avaliar. Ele estava super interessado em comprar um terreno em São José para construir um empreendimento. Não era um loteamento, era um empreendimento vertical, multifamiliar. E a gente fez uma análise prévia para ele, considerando aspectos muito parecidos, assim. E chegou no final e ele verificou que financeiramente iniciar o processo e chegar até a parte onde ele conseguiria comercializar os lotes, ele até conseguiria. A questão é que ele não conseguiria construir lotes que, com o preço de venda que o mercado, né, estava regulado, não valeria a pena para ele o investimento, né? Todo o desembolso inicial. Porque há um desembolso inicial, né, que você tem que ou você tem que fazer, ou os investidores precisam fazer, e isso com o tempo tem que se pagar e tem que dar lucro, né? Porque ninguém faz um empreendimento para não ter lucro. Então, por isso que é importante fazer essas análises antes, se sentir muito seguro disso. Porque essa segurança vai possibilitar também que talvez você chegue à conclusão de, olha, sozinha eu, Franciele, não consigo fazer esse empreendimento, vou ter que buscar investidores. Então, vou apresentar todos esses estudos e essas análises que eu fiz para a Carolina. Para a Carolina, ó, Carolina, vamos dividir aqui os custos e no final das contas a gente vai ter esse lucro aqui. Esse lucro vai ser teu, esse lucro vai ser meu, depois a gente tirar todos os custos envolvidos no empreendimento. Então, é um vetor de tomada de decisão muito importante, né? Quando a gente está falando do desembolso desse tamanho. Maravilha. Então, se você conhece alguém que tem uma área de terras aí, que está planejando, que não tem experiência com isso, ou está com uma grana boa e está olhando áreas para comprar, para fazer um empreendimento, manda essa live, né? Compartilha, porque essas dicas valem ouro e a gente pode salvar muita gente aí de não se meter em furada, né? De estar investindo dinheiro de uma forma mais consciente para fazer empreendimentos que realmente saiam do papel. E vocês, colegas, né, arquitetos, engenheiros que estão aí envolvidos num empreendimento desse, tá atravancado, tá com alguma coisa, esqueceu de considerar alguma coisa lá no início e agora tá com algum problema, manda pra gente aqui, vamos debater, vem tomar um café e conversar com a gente, porque nós atendemos aqui, né, algumas incorporadoras e construtoras também dando consultoria nesse sentido, assim, para a gente poder ter um processo de licenciamento mais tranquilo possível. Então, fiquem à vontade de fazer contato conosco. Isso aí. E a nossa próxima live vai ser na próxima semana. E a gente traz aí, eu não me lembro, não recordo o tema da próxima live, mas são temas relacionados, né, ao mercado imobiliário. Regularizações, licenciamentos, novos empreendimentos, aprovações, né? Então, você que é arquiteto, corretor de imóveis ou está querendo empreender no mercado da construção, pode nos acompanhar aqui, que temos um prazer em poder compartilhar o nosso conhecimento aí com vocês. Até estava dando uma procurada aqui, ver se eu achava rapidamente qual é o tema da próxima live, mas não encontrei. Mas a gente pode compartilhar aqui no nosso Instagram, logo depois do compartilhamento aqui da live de hoje, que fica sempre salva tanto no nosso perfil quanto nos nossos stories, para que vocês possam nos acompanhar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, né, a respeito não só desse assunto que a gente tratou hoje, mas de qualquer outro assunto, façam contato com a gente fica sempre muito feliz quando chega um contato e diz assim, eu vi na live de vocês, eu vi que vocês falaram isso.
Então, fiquem à vontade em nos mandar aqui pelo direct. Isso aí. Então, obrigada por hoje. Obrigada, Fran. Prazer estar sempre conversando contigo por aqui e por todos os outros lugares também. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, nos ouviu. Uma excelente semana para vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.